Aqui o que a gente tem é justamente uma parte da A mecânica do SP2 vinha com uma caixa já 8x31, que é chamada caixa longa. Ele vinha com o 1961. Esse é justamente um Fusca que ele vinha desmontado da Alemanha. Esse é o chamado Fusca modelo oval. E esse carro tinha um detalhe, né, que até rendeu para ele um apelido muito engraçado, que uns chamavam ele de queima-pestana. Por quê? Esse carro não tinha marcador de combustível. Ele só tinha aqui o acesso da... Então, quando o cliente parava lá na estrada ou no posto de gasolina, ele pegava essa régua aqui, colocava aqui dentro para medir o quanto tinha de combustível. 5 litros, 10 litros, 15 litros.
Só que tinha um detalhe naquela época, né? Todo mundo fumava porque era bonito. Então o pessoal com cigarrinho na boca metia a cara aqui para dar uma olhada no combustível, vinha o vapor do combustível e a explosão era certa. Então isso já queimava a pestana, queimava o bigode. E por isso o apelido queima-pestana. Pouca gente sabe, mas a origem do Fusca é um motor de avião. Motor de avião? Motor de avião, porque ele era refrigerado a ar. Então esses carros, na época, em 1938, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra, que ela não pode mais, em 1918 ela perde a guerra, e ela não pode mais produzir nada que fosse bélico. E aí? E aí o que acontece? Eles aproveitam a ideia do conceito do motor a ar, que era justamente refrigerado a ar, dos aviões, e Ferdinand Porsche faz uma mudança e coloca esses cilindros em linha. Em vez de ser aqueles cilindros que ficavam anteriormente aqui em volta do motor, ele coloca eles em linha. Isso fez com que o Fusca fosse um dos únicos carros que você pode trocar um cilindro por vez. Você tira um cilindro com o pistão e você substitui. Ou você faz os 4 dessa maneira. E o grande segredo que fez com que o Fusca se mantivesse sempre à frente dos outros carros em relação a isso, foi justamente o péssimo estado das estradas do Brasil. Esse motor, embora tivesse pouquíssima potência, 36 CVs, ele vinha com uma caixa de câmbio, que era chamada caixa seca, um dos primeiros, que tinha uma força. Então o Fusca ele puxava na traseira e ele era praticamente um Jeep. Ele era, sim, um carro que não tinha como parar ele nas estradas. Vem cá, Joel. Vem cá, Joel. Quem é esse cara aqui, tia? Esse aqui é o Joel, tá? Que é o nosso mecânico aqui, Fala, veterano. Bom dia. Eu brinco que ele é o estagiário da empresa. Estagiário ele só da tem empresa? 50 anos de Fusca só, né? Então o Joel hoje trabalha com a gente aqui. Ele tem essa paixão pelos Fuscas assim como a gente sempre teve. E tem um detalhe que ninguém sabe. Esse monstro aqui é mestre de Karatê. Terceiro Dan, né, Joel? Ah, é? Terceiro Dan. O Rio Grande do Sul é uma das pessoas que tem o terceiro Dan, que é uma das faixas mais elevadas do Karatê. E nas horas vagas, ele vem pra cá e é mecânico. Acima de tudo. Prazer. Obrigado. Vamos lá, vou tomar um cafezinho ali. Uma das pessoas que a gente mais conhecidas da companhia do Fusca é a Letícia, que é a nossa colega aqui, a nossa colaboradora já há bastante tempo. E a Letícia nós ganhamos agora recentemente, teve um concurso em Porto Alegre do melhor cafezinho. Ah, é? E experimenta você ver. Nós ganhamos o prêmio de segundo melhor café de Porto Alegre. Muito gostoso, parabéns. Mas fiquei curioso, qual é o primeiro? O primeiro café é qualquer um que você tomar na rua, mas o segundo melhor café é aqui na companhia do Fusca. Como é que tu aguenta esse cara aí? Me conta, tio, por que todos os Fuscas têm um apelido? Tem aquele lá, o Besorrão, o outro que tu me mostrou lá, o Queima-Pestana. Tem o Queima-Pestana, esse aqui que é o Olho de Boi, que é o Fuscão. Esse aqui é o Olho de Boi? O Fuscão, Olho de Boi. Esse Fuscão, ele veio justamente com esse farol que diferencia desse. Esse aqui vem com farol reto e esse vem com farol ainda molhado. Isso aqui ainda é uma herança que vinha dos Fuscas da década de 60. Então, de 1970 até 1972, quando saiu esse Fusca, que é o Fusca 1500, o Fuscão, que é igual ao teu, só que o teu já é um pouco mais adiante. Vinha com esse farol que era o Olho de Boi. Olho de Boi. É uma semelhança. É uma semelhança. Tem o goleirinho, e tem um né? detalhe, pouca gente sabe, que é o seguinte, esses faróis, na verdade, eram o mesmo farol que vinha no caminhão Mercedes. Esse é o 1961. Detalhes como isso aqui, ó, o limpador de para-brisa, que era o rodinho, ele tinha todo esse acabamento aqui, né, diferenciado, vinha com o volante já em baquelite. Chamado cálice. Esse cálice é o volante cálice É branco. verdade que o cálice é feito de osso? Pois olha, só se a gente achar um dinossauro bem grande para poder fazer isso aqui. Na verdade, esse material chama-se baquelite, que era um material que se usava na época, né? Dentro ele tem uma alma de ferro e por fora vem colocado isso aqui. É uma das coisas mais clássicas, mais charmosas do Fusca. É verdade. É a marca registrada. E essa peça aqui, o que é isso? Aqui é a tal de bobina? Essa é a famosa bobina. Essa é outra das coisas assim que o pessoal já tinha o praxe, né, de poder consertar na estrada. Essas bobinas, elas são, na verdade, uma espécie de um gerador, onde ela vai transformar toda a energia que vem da bateria, passa aqui por dentro e vai por uma faísca mais forte para ser distribuída pelo distribuidor. Sim. O que acontece? Com o tempo,
ou quando ela estava fora do ponto, ela esquentava a bobina. E aí? E aí o cara ficava parado, né? O carro parava. Tu tinha duas coisas que podia fazer. Ou tu parava o carro e esperava a bobina esfriar, ou os mais experientes, o pessoal que já tinha mais esse costume, pegava um pano, colocava um pano molhado aqui, para esfriar a bobina. Esfriava a bobina e ele andava. Ele vai andar lá mais 5, 6 quilômetros, vai esquentar de novo, mas ele colocava. Então talvez esse, que nem eu digo assim, são os detalhes, né? Que o carro não ficava parado. A oficina cheia de peças raras, antigas, alguma coisa nova, mas principalmente com peças velhas, né? Exatamente. O que é isso aqui? Muita coisa. Isso aqui era o terror do pessoal que tinha Fusca antigamente, que era o famoso platinado. O platinado, ele justamente fazia com que a faísca passasse por ali. Então, conforme girava aqui a mesa do distribuidor, ele ia abrindo e fazendo com que o platinado funcionasse, passasse a corrente. Sim. Tinha até aquela famosa frase que dizia o seguinte, pô, o fulano colou o platinado. Significa que ele está empenhado, tá? Trancou, travou. Então esse platinado era uma coisa que vinha já desde o primeiro Fusca, tá? E ele justamente foi sendo substituído, aqui está o platinado sozinho, né? Que é essa pecinha aqui, ó, que é o famoso platinado. Só que tinha um detalhe, na época, aquela ponta ali, que é onde estoura a faísca, ela era feita de platina, por isso o nome platinado. Sim. Só que a platina hoje é um dos metais mais caros que tem, próximo até, inclusive, ao preço do ouro. Com o tempo, que foi justamente aquela fase, a partir dos anos 80, 90, onde os carros mais antigos começaram a ser marginalizados, eles substituíram isso aqui por duro cromo. Então isso aqui não durava 1/3 do que durava os primeiros platinados. Então uma das coisas que todo mundo carregava no Fusca era a famosa lixa de unha. Para quê? Para lixar o platinado. Para voltar a corrente. Exatamente. Quando ele colava o platinado, pegava uma lixinha, passava aqui e voltava a funcionar. É verdade que com um arame e uma chave de fenda a gente não fica a pé com o Fusca? Praticamente sim, praticamente sim. Talvez até isso seja uma das outras coisas que eu sempre digo para as pessoas. Se você parar para pensar, até 1990 por aí, praticamente não existiam os guinchos plataforma. Todos os guinchos que tinham, aquele famoso guincho que vinha, erguia a frente do carro e levava. O que acontece? O que mudou nesse mercado? Mudou que a partir dos anos 90, quando começa a vir o sistema de injeção eletrônica, esses carros passam a ser controlados por um módulo de injeção. E esse módulo, quando dá um problema, não adianta. Pode levar o padre, pode passar lixa, fazer o que quiser, que ele não vai pegar. Tem que trocar. Tu tem que levar até uma oficina e colocar o scanner para ver o que é o problema. Então, com isso, surgem as plataformas. Eu me lembro da minha infância que quando um vizinho chegava lá com um Fusca no guincho, ou fundiu o motor ou ele bateu, porque não tinha outra maneira. Naquela época você pegava o mecânico, levava até onde estava o carro e ele fazia funcionar. Ele consertava lá. As pessoas quando vêm comprar um Fusca, elas vêm aqui para simplesmente comprar um Fusca ou tem uma história por trás disso? A gente vende sentimentos, vende histórias e vende muita emoção. Recentemente, uma senhora esteve aqui na loja, uma senhora de 76, 77 anos de idade, entrou na loja muito educadamente e pediu se poderia sentar um dos Fuscas. E eu disse, não, fique à vontade. Ela entrou, ela saiu do carro, me agradeceu e disse que aquele Fusca era uma carga de energia para ela. Porque ela foi professora, ela tinha Fusca a vida toda, ela levava os filhos dela para a escola. Tem mais histórias? Tem muitas. Olha, conta mais uma ou duas dentro do meu carro? Então, vamos lá, vamos lá. Vem comigo aqui. As pessoas que vêm até a Cia do Fusca, que vêm procurar um Fusca, realmente elas vêm resgatar uma parte interessante da sua vida. Tem um caso muito interessante que aconteceu, acho que foi por 2014, 2015. Um senhor me liga lá de Recife. Me perguntando se... É longe, hein? É longe. Ele pegou, ligou e disse assim, você tem um Fusca... Fazendo o sotaque dele, você tem um Fusca 1974, Ocre Marajó 1300? Sim, eu tenho, está anunciado aqui. Eu estou vendo as fotos aqui. Você podia me dar mais alguns detalhes? Eu falei para ele que o carro era totalmente original, o carro tinha alto índice de originalidade e era um carro pronto para pegar e sair rodando. E aí nós ficamos naquele impasse e ele ficou naquela, como é que eu faço? Eu estou aqui em Recife, como é que a gente pode fazer? Eu quero o carro. Coloquei o Fusca na transportadora, ele fez o depósito, tudo conforme o combinado. E naquela época, acho que levou lá, sei lá, quase 15 dias para esse carro chegar até Recife. Quando o carro chegou lá, toca o celular na época aqui. Ele te ligando? Ele me ligando. E eu, sei lá, aquele troço estava envolvido ali no momento, até meio que tinha esquecido do carro. Alô, pois não? Alô, Enio, aqui é Carlos. Ô, doutor Carlos, como é que tá? Tudo tranquilo? Tranquilo? Rapaz, o Fusca chegou aqui agora. Aí na hora assim, eu senti a voz dele meio pesada, eu pensei assim, eu acho que ele não gostou do carro. Aí ele disse assim,
os carros, eu aqui tô olhando pro alto, rapaz, tô vendo o Fusca aqui. Eu sei, doutor, cara, mas o senhor não gostou do carro? Se eu não gostei, é lindo demais. Por que ele comprou? Hoje ele é um juiz lá, um magistrado lá em Recife. Não sei se eu posso falar o sobrenome dele ou não aqui, mas vai um abraço para ele se estiver nos assistindo. Então, na época, ele, quando fazia a faculdade de Direito lá em Recife, isso lá pelos anos de 73, 74, ele contou que para ele ir da casa dele até a faculdade, ele tinha duas opções. Se ele fosse de ônibus, ele não comia a merenda, que eles chamam lá. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Talvez seja uma das coisas que marca muito a presença do Fusca. E na frente de onde ele passava para a universidade, numa esquina lá do centro de Recife, tinha uma concessionária da Volkswagen. E nessa concessionária, na vitrine, tinha justamente esse Fusca Ocre Marajó, igual 1300, anos 74. O que aconteceu? Ele jurou para ele que um dia ele iria comprar aquele Fusca. Uma outra história bem bonita também, que é de um casal, né? Que começou a namorar, tinha um Fusca na história. Que história é essa aí? Esse foi o senhor me ligou lá da cidade de Americana. São Paulo. São Paulo, interior de Americana, que ele tinha visto também o meu anúncio de um Fusca 1968, um goleirinha na cor verde Caribe. Ele perguntou como é que estava o carro, a gente conversou. E ele queria que o carro tivesse assim, o mais original possível. Eu disse, não, esse carro inclusive estava apto para colocação de placa preta de coleção. Aí negociamos lá, ele disse, então faz o seguinte, você me manda o carro para a Americana, eu vou pedir para o meu filho retirar o carro lá. Fez o pagamento, tudo tranquilo. E aí depois, quando o carro chegou lá, é que ele me contou a história. Por que ele comprou? Por que ele comprou. E aí? Em 1973, ele casou com a esposa dele hoje, né, que é a esposa dele. E ele dizia o seguinte, cara, eu era tão pelado, mas tão sem nada, que eu era motorista de caminhão, o cunhado dele na época, né, emprestou para ele um Fusca 1968, que era esse verde Caribe. E aí esse Fusca foi que ele fez a viagem da lua de mel dele. Olha só. Então passaram-se os anos, ele completou na época, eu acho que foi 50 anos de casado, alguma coisa assim. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Eles fizeram uma renovação dos votos deles. E nessa renovação dos votos, ele pediu que o filho mais velho levasse o carro em segredo até a frente da igreja. Quando eles saíram da frente da igreja, né, que eles saem de dentro da igreja, da cerimônia, ele surpreendeu a esposa dele entregando para ela a chave desse Fusca e dizendo... Que história, gente. Ó, meu amor, tá aqui, ó. Quando você casou comigo, quando você acreditou em mim, eu não tinha nenhum Fusca. Mas hoje, tô te dando esse Fusca de presente como símbolo do nosso amor e toda a nossa história. Hoje ele tem uma transportadora em Americana e eu posso dizer para vocês que consegue comprar um Fusca e mais algumas coisas, né? Mais algumas coisas. Emocionante, correu uma lágrima até essa história aí, viu? Veio um empresário de Caxias na tua loja aí. Isso, e aí veio ele e o filho dele. Ele chegou na época com um carro, era uma Evoque. Cara, logo tinha lançado carro assim, dos mais luxuosos, né, da época. O rapaz ia fazer 18 anos, muito educado, foi uma coisa que me chamou muita atenção, a educação do rapaz. E aí o rapaz entrou na loja, olhou um Fusca branco Itamar e disse assim pro pai dele, pai, esse aí é o Fusca que eu quero. Um Fusca Itamar branco 96. Aí o pai dele disse assim, mas tu tem certeza que tu quer esse carro? Mas aí olhou para mim e disse assim, mas esse carro tem ar-condicionado, tem direção hidráulica? O que esse carro tem? Eu disse, cara, o Fusca não tem nada, ele tem a simplicidade de ser um Fusca. E o filho dele insistiu, não, pai, esse é o carro. Tu disse que ia me dar um carro quando eu fizesse 18 anos e eu tô aqui hoje e eu quero, se você puder, é esse o Fusca que eu quero. Ele tinha vindo a Porto Alegre, numa concessionária, para comprar um novo Fusca, que custava 130 e poucos mil reais. E o guri quis um Fusca que na época custava 18. Eu sei que ele tem esse carro guardado até hoje, né? Ele tem esse Fusca guardado até hoje, que é justamente aquela simbologia. Eu tenho uma história bacana de contar, que é do seu João Silvano. É um grande amigo, uma pessoa que já está hoje com mais de 70 anos, e ele se aposentou. E aí ele começou a entrar numa espécie de uma depressão, aquele negócio todo de não se sentir útil, talvez seja essa a palavra que a gente diz. Aí ele veio na loja e comprou um Fusca. Aí eu disse para ele, João, eu faço uma aposta contigo, o melhor anti-estresse que vai ter na tua vida vai ser o Fusca. Por quê? Aí ele, mas como assim? Eu disse, não, é que cada vez, hoje ele tem carros novos, né? Faz muitos anos que ele anda no Fusca. Eu disse assim para ele, o Fusca é o único carro que tu sai de manhã e tu esquece de tudo na tua vida.
Dele, mas como assim? Sim, porque tu vai sair e tu vai ficar pensando, será que vai furar o pneu? Será que vai apagar? Será que eu vou ter que empurrar? Será que eu vou chegar onde eu vou chegar? Então a mente desocupa e a gente fica focado naquele micro-universo que é o Fusquinha, né? Vai um pouquinho pro lado ali, ó. Lá atrás tem a cachorreira ou chiqueirinho? O que é aquilo? Atrás a gente chama de chiqueirinho. Os paulistas chamam de cachorreira, mas a gente chama de chiqueirinho. Atrás daqueles alto-falantes ali, talvez seja um dos lugares mais aconchegantes que a gente tem lembrança da nossa infância. Quando a gente tira aquele tampão, fica justamente um segundo compartimento para malas. Sim. Mas a impressão que dá é que foi projetado para colocar crianças. Outra época, né? Hoje é capaz de fazer uma coisa dessa. Hoje não dá para colocar. Né? Mas na época... Mas na época era muito uma alegria, né? Muito interessante. Sim. Ó, vai um Carmanguinha, um clássico da indústria automotiva aí nos prestigiando. Muito bem, foi um prazer conhecê-lo e conhecer a tua loja também, então, seu Enio. Eu te agradeço muito por essa oportunidade de compartilhar com os teus telespectadores, né? Muito legal. Essa nossa paixão pelos Fusquinhas, pelos clássicos aí. E a gente ouvindo as histórias do Fusca, né, a gente fica cada vez mais apaixonado pelo carrinho, hein? Graças a Deus, esse é o objetivo da nossa loja, que é justamente receber amigos, trocar histórias, fazer com que essa memória afetiva do nosso recente indústria automotiva, né? Sim. Se perpetue, continue. Essa é a ideia, Por muitos, muitos anos. Grande abraço. Obrigado. Fui. Um abraço, Samuel. Até logo.